Um local histórico tombado como patrimônio cultural em 1962, situado aqui mesmo no município de Joinville. O cemitério dos imigrantes, como é conhecido, é o local onde foram enterrados os primeiros colonizadores da antiga colônia, Dona Francisca. Os portões de entrada passam por uma sensação sombria e parece que estamos sendo transportados para o século XIX, com um poderoso e imponente ar de arte gótica, trazido da Europa que influenciou esses imigrantes alemães luteranos a construir esse cemitério, com lápides e cruzes detalhadas, imagens em alto relevo e esculpidas. Aberto em dezembro de 1851, com 490 túmulos e mais de 2.000 sepultados, e fechado em 1913. O cemitério é a mais antiga edificação de Joinville e um dos únicos raros exemplares de campo santo do século XIX no Brasil. O cemitério chama atenção pelo turismo cemiterial, que, bastante difundido na Europa, tem ganhado destaque também agora no Brasil. As motivações que levam a essa prática são as mais diversas, podendo ser elencadas entre outras. A curiosidade pelas sepulturas de personagens famosos, o gosto pela arquitetura e a arte cemiterial, e o interesse pela história local ou familiar. Assim como em qualquer outro cemitério, os primeiros sepultamentos aconteceram no topo, por ser o local que não alaga, e era ali que famílias mais ricas de imigrantes eram enterradas, como a família Dorfel, Hering e Colin, entre outras. Os sepultamentos normalmente eram feitos ao badar dos sinos e orações, mas somente em casos de suicídio os sepultamentos eram silenciosos e sem orações. No local foram encontrados 14 corpos de africanos em condição de escravidão, e atualmente existe uma lápide cerimonial no local. Túmulo de Ottokar Dorfel. Um cemitério é sempre um pedaço de terra santa. Por conseguinte, devemos pisá-lo com respeito. Ele nos faz lembrar o passado e os bens espirituais que herdamos dos nossos ancestrais. Passado, presente e futuro coabitam nesse campo de paz. Honraremos com dignidade a memória daqueles cujos restos mortais aqui descansam para a eternidade. Honrar os antepassados é dever de um povo, exigido pela cultura. Palavras do pastor Downer numa cerimônia em 1963 no Cemitério dos Imigrantes. No cemitério, atualmente, ainda podemos encontrar diversas placas pelo caminho. Uma interessante forma de preservar e conhecer. Elas falam sobre o turismo, história, curiosidades, relatos, símbolos, arquitetura e arte, práticas do passado, a Casa da Memória, cemitério como patrimônio cultural e novos usos, visto que numa história recente do cemitério, além das visitas de historiadores e estudantes, o cemitério foi utilizado para ensaios fotográficos, gravação de clipes, filmes e, é claro, homenagens aos imigrantes e aos afrodescendentes ali enterrados. Inclusive, no caminho de entrada do cemitério, há uma placa numa pedra colocada em 2009, na Semana da Consciência Negra. Esta placa homenageia os afro-brasileiros sepultados ali entre 1862 e 1870. Qual a importância do cemitério dos imigrantes para a história de Joinville e da colonização como um todo? Bom, o cemitério do imigrante de Joinville, ele é um vestígio muito importante da ocupação da nossa cidade, né, que remonta lá ao ano de 1851,
quando começou o processo de imigração e colonização aqui na nossa região. Então ele é um dos mais antigos vestígios dessa ocupação pelos imigrantes aqui do século XIX. Quais foram as dificuldades encontradas pelos imigrantes europeus ao chegarem no atual município de Joinville? Bom, os imigrantes, quando chegaram aqui em Joinville, a partir de 1851, encontraram uma série de dificuldades. Primeiro, que foi prometido para eles um verdadeiro paraíso, né, nos trópicos. E quando chegaram aqui, encontraram tudo ainda por fazer praticamente, né? Floresta fechada, né, mata virgem, um manguezal e com praticamente nenhuma infraestrutura. Além disso, né, para se habituar às condições locais, eles não falavam a mesma língua, né, o português, enfim, tinha uma outra cultura. E também houve a dificuldade com a aclimatação, que causou uma série de doenças e epidemias, e que por sua vez causaram um índice de mortalidade bastante alto nos primeiros anos. E por isso também a necessidade de um local para sepultar esses primeiros imigrantes que aqui morriam, né? E aí então surge o cemitério do imigrante lá no final de 1851. Antes disso havia um cemitério improvisado, onde hoje é o centro da cidade, só que o local era baixo e não dava, e por isso também a gente tem o cemitério do imigrante numa colina, né, numa elevação. Lá não sofreu o efeito das inundações aqui na cidade, que a gente sabe que até hoje incomoda bastante, né? Os imigrantes católicos eram enterrados junto com os protestantes? Não havia nenhum dualismo com as duas religiões nessa questão na hora do sepultamento? Quanto à religião dos imigrantes, a maioria absoluta era protestante, luterana, enfim, e uma minoria então de católicos. Havia no século XIX sim, muito problema de sepultar católicos e protestantes no mesmo espaço, no mesmo cemitério. Geralmente eram cemitérios separados, o cemitério dos católicos e o cemitério dos protestantes. Aqui aconteceu uma coisa incomum então para a época, né? Você tem um espaço reservado tanto para católicos como para protestantes, num mesmo cemitério, né? Então realmente o cemitério do imigrante apresenta essa característica bastante incomum para aquela época, né, no Brasil do século XIX. Sobre o tema da escravidão. Existia escravidão em Joinville? E se sim, como a historiografia aborda o tema da escravidão em Joinville? Sem dúvida, houve escravidão em Joinville, assim como em todo o Brasil naquele período, né? A gente está falando da segunda metade do século XIX. Em Joinville, há, de certa forma, uma invisibilização dos negros na história da cidade. Se contou muito a história de que a cidade foi construída por imigrantes europeus, principalmente alemães. Mas isso não é totalmente verdade, né? Os alemães, os imigrantes em geral que chegavam aqui, eles não conheciam o lugar, eles foram ajudados por uma população que já estava estabelecida aqui. E entre essa população você tinha uma parcela de afrodescendentes, né, escravizados ou libertos, que conheciam muito bem essa região. Por exemplo, como é que se poderia construir uma casa aqui? Os métodos eram diferentes daqueles que os imigrantes conheciam na Europa. O que poderia se comer aqui? Né? Os europeus não conheciam uma série de pratos, né, de comidas que eram comuns aqui. Raízes, né, mandioca, por exemplo. Então era uma culinária, enfim, hábitos alimentares bastante diferentes. Então, por uma série de coisas, esses imigrantes receberam a ajuda, tanto de afrodescendentes como de luso-brasileiros que já estavam aqui antes da chegada deles. Mas na historiografia local se procurou muito destacar a participação dos imigrantes europeus e invisibilizar a participação de outras etnias, de outros grupos, como os afrodescendentes. Como foi o processo de descobrimento dos corpos de pessoas africanas em condição de escravidão sepultadas no cemitério dos imigrantes? Bom, sabia-se da existência de afrodescendentes sepultados em cemitérios de Joinville, inclusive no cemitério do imigrante, né? Tem alguns registros que falam sobre isso, mas nunca se deu um destaque e nem sequer se nomeou essas pessoas sepultadas aqui. Sempre se tratou esse espaço como um local de sepultamento de imigrantes, principalmente germânicos, né? Então era um espaço muito associado com a memória da colonização, da imigração germânica na cidade. Então, por uma pesquisa histórica realizada por mim alguns anos atrás,
buscando nos arquivos locais, principalmente da Igreja Católica, porque essas pessoas, né, afrodescendentes eram católicos, enfim. Nesses livros antigos de batismo, de óbitos no caso, encontram-se muitos registros dessa população negra aqui na cidade, né? Entre eles, então, o nome dessas 14 pessoas que foram sepultadas aqui no cemitério do imigrante entre 1857 e 1870. Take alguma coisa.